A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, vou fazer um vídeo aqui de análise dos conselhos que o ancião que está aqui do lado, o ancião Salvador Bueno, ele deu no culto de ontem, que foi o culto do dia 18 de fevereiro de 2024. Conforme aparece ali, no rodapé da própria imagem do culto online da CCB. Tá aqui, Santo Culto a Deus, vídeo, domingo, 18/2/2024, o culto das 10 horas da manhã, tá aqui, né? Peguei o pedaço do conselho dele, tá? Agora, se você quiser assistir todo o culto, meu querido, vá procurar lá no canal da CCB, mas eu sinto muito em dizer, você não vai achar, porque a CCB removeu os vídeos. E aí você não tem que reclamar comigo, você tem que ir lá no Braz, congrega lá e vai falar lá para os anciãos voltar os vídeos para você conferir a crítica, certo? Bom, a crítica que eu vou fazer é essa que apareceu aí na capa desse vídeo aqui, que o Salvador Bueno, cometendo uma gáfia sem querer, ele confessa que a congregação cristã no Brasil é um saco furado. Do mesmo jeito que entra, o povo sai. Né? E eu já fiz vídeos aqui há muito tempo, principalmente quando eu falava do batismo na congregação cristã no Brasil, eu já vinha falando isso. E hoje, aliás, no culto de ontem, o Salvador Bueno concordou comigo, corroborou comigo, e vamos ouvir o que ele tem para falar, e aí eu vou apresentar os meus argumentos, e eu duvido que você não vá concordar comigo. Porque o que eu vou falar aqui é o que acontece em todas as comuns congregações do Brasil e do mundo, né? O que eu vou falar aqui, você já viu e vê acontecendo na sua igreja. Eu vou colocar aqui, tá? Nesse momento, ele está falando da tal missão resgate que a CCB inventou aí há 2 anos agora atrás, 1 ano, 2 anos atrás, por conta, né, desse período que teve de pandemia, e o povo foi embora da CCB devido à crítica, né? O nosso trabalho crítico, junto com o momento de pandemia, as pessoas mais acessando a internet, começou a enxergar as heresias e começou a ir embora. Aí a CCB inventou o tal do projeto resgate, coisa que nunca existiu na CCB. A CCB, inclusive, sempre disse, se sair um, Deus coloca 10 no lugar. O próprio seu Marsola falou no culto do dia 5/20, se não me falo melhor, não, 5 de setembro de 2020, na verdade. Ele falou, se você não está contente aqui, vai procurar outra loja. E agora eles estão atrás das pessoas. Por quê? Obviamente, a minha dedução é queda na coleta. Na verdade, o que está por trás dessa missão resgate é o interesse financeiro da congregação cristã no Brasil. Obviamente, o dinheiro que está indo embora junto com o CCBano, né? Está dentro do bolso do CCBano e ele está levando esse dinheiro embora. Vamos ouvir aqui, então, tá? Eu vou ter algumas coisas para falar aqui, tá? Alguns problemas. Ele cita aqui a parábola das 100 ovelhas e outras coisas mais, e eu garanto para você que vai ser muito interessante essa análise aqui. Fica até o fim. Vamos ouvir o ancião Salvador Bueno fazendo seus comentários no culto de ontem sobre a missão resgate. Vamos ouvir. Isso aqui foi antes da palavra. Vamos ouvir. E a Irmandade já deve ter ouvido falar sobre a missão resgate. Esse é um trabalho que Deus deu graça de iniciar-se em várias localidades. Temos já próximo de 40 lugares, cidades, bairros, municípios ou regionais onde Deus tem dado a graça de fazer esse trabalho usando a nossa mocidade e o ministério das localidades, isto para buscar as ovelhas perdidas, aqueles que desapareceram da casa do Senhor. Os irmãos vejam, em 2 meses são 980 batizados. Queira Deus que esses 980 estejam dentro da casa do Senhor, mas a verdade não acontece bem assim. Os irmãos vejam que durante o ano batizam muitas mil pessoas, mas as santas ceias já não sobem em quantidade equivalente àqueles que se batizam. Isto é porque alguns batizam, mas depois é como a comparação que Jesus fez, a semente caiu entre espinhos,
nasceu ou entre pedregais, nasce, mas não desenvolve e acaba morrendo. Mas o nosso dever, irmãos, é lembrar dos que estão enfraquecidos, desanimados, parados. Mas a verdade não acontece bem assim. Os irmãos, vejo que durante o ano batizam muitas mil pessoas, mas as santas ceias ela não sabe, não sobem. Que o ano batizam muitas mil pessoas, mas as santas ceias ela não sabe, não sobem. Que o ano batizam muitas mil pessoas, mas as santas ceias ela não sabe, não sobem em quantidade equivalente àqueles que se batizam. Bom, aqui eu vou fazer o meu comentário com vocês, certo? Aqui então o Salvador Bueno está fazendo um comentário aqui, irmãos, que é o seguinte, ele está falando que se batiza mais de 1.000 e tantas pessoas, não sei quantas pessoas, mas a Santa Ceia, eles não vê essa diferença na Santa Ceia. Não tem um crescimento proporcional à quantidade de batizados, né? E você sabe disso, meu irmão. Vá na sua cidade, na central da sua cidade, e veja lá quantas pessoas foram batizadas na central da sua cidade. 800 pessoas, 1.000 pessoas, dependendo da cidade. Mas quando você vai para a sua comum, você não vê alteração alguma. Você não vê diferença alguma. Aí você está na sua comum, lá tomou 300 alma a Santa Ceia. No ano que vem, 302. No outro ano, 299. No outro ano, 300 pessoas. E batiza 1.000 na cidade. Falei, rapaz, mas onde está indo essas pessoas? É o que o Salvador Bueno acabou de falar, e eu já fiz esse comentário aqui há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, há anos atrás, eu falei assim, a CCB é um saco furado, e eu expliquei por quê, e eu vou explicar agora de novo para vocês entenderem por que a CCB é um saco furado. Do mesmo jeito que o povo entra, puf, o povo sai do outro lado. Eles vão embora, né? Se não são as mesmas pessoas, são os outros que se batizaram o ano anterior, eles acabam indo embora. Eles perduram dentro da CCB ali 6 meses, 8 meses, um ano e pouquinho, e acabam indo embora. Aí ele vai vir dar as desculpas deles, teológica, totalmente fora do eixo, que é o que eu vou explicar aqui para vocês. Bom, em primeiro lugar, na fala do Salvador até agora, onde ele falou, ele disse que eu faço questão de fazer apontamentos, é que eles repassaram essa missão para os moços, os jovens, os auxiliares de jovens, o cooperador de jovens e cooperador, ou seja, o clérigo de baixo, né? Eu queria fazer uma pergunta, será que o Salvador Bueno foi fazer missão resgate em algum lugar? Será que o Marsola foi fazer missão resgate em algum lugar? Ou seja, né? Eles vêm nos cultos online, são eles que estão aqui administrando a CCB, inventando um monte de regra, de ensinamento, de doutrinas estranhas, heresias, metendo os pés pelas mãos, e aí eles mandam as pessoas ir buscar aqueles que eles colocaram para fora. Muita gente está indo embora da CCB escandalizada com a CCB, que é o que daqui a pouco a gente vai chegar no tal das 100 ovelhas que ele falou aqui, que é um exemplo absurdo. Tem mais um pedacinho aqui de áudio dele que a gente vai analisar. É um pedacinho mesmo, o todo aqui deve ter 3 minutos de áudio. Já foi aí 1 minuto e pouco. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui a missão resgate sendo feita pelos jovens. Presta atenção, tem um monte de coisa que deve ser observado aqui. Primeiro que se nem os anciões têm conhecimento teológico algum, eles não sabem nem o que é graça, nem o que é obra de Deus, imagina esses jovens que estão fazendo um serviço de pau mandado. Imagina essas pessoas, esses cooperadores, essas pessoas totalmente despreparadas e sem instrução alguma para resgatar alma. De que forma que eles vão resgatar alma? Aí você vai ver os convites da missão resgate, é tocar violão, é oferecendo café da manhã, oferecendo isso, oferecendo aquilo outro, e evangelho que é bom, nada. Por quê? Porque eles não sabem nada de evangelho. E daqui a pouco esse comentário vai entrar na parte
das 100 ovelhas que ele citou aqui. Então você tem aqui, né, ele dizendo que estão indo buscar as ovelhas perdidas que desapareceram da casa do pai. Foi o que ele falou, desapareceram da casa do pai. Aí você tem que fazer análise, quais são os motivos dessas pessoas desaparecerem da casa do pai em Salvador Bueno? Qual será esses motivos? Ou seja, tem milhares de pessoas se batizando e ao mesmo tempo saindo um punhado de outras pessoas da congregação cristã no Brasil. E eu vou explicar para você aqui por que essas pessoas acabam indo embora, sem falar, né, nas heresias, nos escândalos que está sendo a causa da saída de pessoas de 10 anos de igreja, de 40, de 50 anos da igreja. Né, como o irmão cooperador que acabou de entregar um ministério aí na região de São Paulo, com 40 anos de ministério, que inclusive eles me mandaram aqui já, né, até 20 e tantos anos de cooperador de jovens, mais 20 e tantos anos de cooperador oficial, fora essas pessoas, que eu não vou nem entrar nesse mérito, porque senão o vídeo não vai acabar nunca, né? Fora essas pessoas que estão saindo porque entenderam o evangelho e estão compreendendo que a CCB ela é uma seita e prega muita heresia, vamos para a parte da abordagem dele, que é pessoas batizadas e que acabam não saindo ou não permanecendo. Você tem aqui pessoas que se batizam sem conversão alguma. Porque como é que você pode ser convertido numa igreja onde não tem nenhum trabalho evangelístico para conversão, pregação de evangelho, aonde essas pessoas somente congregam nos cultos e os cultos, as palavras são sempre antropocêntricas, dizendo que Deus vai te dar coisa, Deus vai virar seu cativeiro, vou cumprir o desejo do seu coração. É impossível alguém se converter com esse tipo de discurso que não dá nem para chamar de pregação. Então são pessoas que se batizam por motivos vários, menos evangelho. Então essas pessoas acabam se frustrando, porque se batizam porque ouviu profecias, ouviu promessas, ouviu profetadas, ou alguma coisa do tipo, ou alguma promessa de que sua vida iria melhorar, ou o problema que estava na sua casa ia ser resolvido. Nada disso acontece e essas pessoas vão embora. Nunca conheceram o evangelho. São mundanos e ímpios que não conhecem o evangelho e vão para a congregação achando e confiando nas promessas que são feitas nas pregações da CCB, e essas pessoas simplesmente acabam indo embora. É um dos motivos, ou seja, pessoas que se batizam por emoção ou por pressão psicológica, que é o que acontece no batismo da CCB. Quando eles não mandam tocar 300 hinos tocando para emocionar as pessoas, eles também aproveitam aqueles discursos absurdos, dizendo que pode ser seu último dia de vida, dizendo que se você pode sair dali, você pode morrer, ou até mesmo o caso do Alarico Munhoz, dizendo que a velhinha morreu, viu que não ia para o céu, ressuscitaram ela de novo, para ela se batizar na CCB, para então depois novamente ela morrer e aí ela ir para o céu. Ou seja, são testemunhos contados em batismo para pôr medo nas pessoas, assustar as pessoas, e assim completa-se apenas números de batizado, mas são pessoas totalmente vazias. O outro motivo são pessoas que se batizam na CCB sem nenhuma orientação. Não tem nenhum acompanhamento. Ninguém pergunta para ela, você entendeu o que é o evangelho? Você entendeu o que é graça? Não, simplesmente os anciões da CCB descem as águas sem preparação alguma do povo, confiando apenas na emoção ou no discurso deles na hora da pregação, ou nos hinos que serão tocados. E eles, confiando nisso, eles recebem qualquer um na água. Pode estar bêbado, pode ser criança de 10 anos, de 11 anos, que é batismo infantil. Eu não vejo diferença alguma você batizar uma criança de 1 ano de idade, eu estou dando exemplo aqui da Igreja Católica, eu não sei se é essa idade, mas eu estou chutando, 1 ano de idade, para batizar crianças de 10 anos, de 11 anos, de 9 anos, de 12 anos, na congregação cristã no Brasil. Então você tem pessoas que se batizam sem nenhum tipo de instrução, sem nenhum tipo de preparo. E o pior, depois que elas saem das águas, também permanece sem nenhum tipo de acompanhamento. Você não tem no outro dia o cooperador ou o ancião indo visitar essas pessoas. Você não tem um acompanhamento. São ovelhas sem pastor. São ovelhas simplesmente abandonadas. Elas vão, se batizam
e entra e sai e continua sem nenhum tipo de acompanhamento. Não tem ninguém que encosta nessas pessoas. E quando essas pessoas saem da água do batismo, o que você tem ali? Apenas duas orientações que eles dão ali de cima mesmo, né, da tribuna. É tudo que o CCBano vai ouvir. É quando eles dizem para a pessoa não parar de congregar, congregue, simplesmente assim, congregue. Não tem um acompanhamento, não tem um discipulado, e também a leitura do tópico número 9 da contracapa do inário da congregação. Qual que é a preocupação do CCBano? É o pecado sexual. Na cabeça do CCBano, o único pecado que pode gerar a morte é o pecado sexual e, obviamente, a blasfêmia. Tanta coisa nos tópicos para ser lido, para ser falado, para ser exortado, como o primeiro ponto, Bíblia é a palavra de Deus. Aí você tem lá o quinto ponto, dizendo que a nossa fé se dá, aliás, a nossa regeneração se dá através da fé em Jesus Cristo. Outros tópicos importantíssimos ali para ser lido, obviamente que são tópicos que falam de evangelho, são tópicos que vão falar da suficiência de Jesus Cristo, mas não, a única preocupação do CCBano, só tem 12 tópicos, poderiam ler os 12, porque é pequena, a confissão de fé da CB é pequena, tem 12 tópicos, mas eles abrem e vai ler só o 9. É o único medo do CCBano, é sexo. Os CCBanos são apavorados com sexo. Eles acham que esse é um pecado imperdoável e que é o pecado que pode levar à sua morte espiritual. Eles inventaram isso da cabeça deles. Inclusive tem um áudio aqui do ancião presidente da CCB, o senhor Cláudio Marsola, em uma reunião entre anciões, ele diz que aquilo ali é um engano, mas ele não veio a público falar para as pessoas, mesmo sabendo que esse tópico de ensinamento levou prejuízos absurdos para mim, muitas e muitas almas dentro da CB. Mas ele só fez aquela orientação ali no meio do ministério. Tem vídeo aqui no meu canal, ele falando isso, que o pecado sexual não é pecado de morte. Nem morte, nem para a morte, nem nada. Então, irmãos, esses são alguns pontos, tá? Alguns aspectos que eu aponto aqui que pode mostrar por que essas pessoas entram e saem da CCB. Ou seja, é um saco sem fundo. Esse ano batiza 1000, né? O ano que vem sai mais 1000. Né? Às vezes as mesmas pessoas que se batizaram nesse ano, às vezes ela até fica ali mais um aninho, mas a que se batizou no ano passado acaba indo embora também, porque não existe ninguém na CCB ali. A CCB não tem perfil de pastor. O ministério da CCB é culto. O ministério da CCB é chegar no horário do culto, atender o culto, entregar suas profetadas e acabar o culto e ir embora para suas casas. O povo sequer, eles vão à frente pedir orientação, eles vão lá fazer perguntas sobre a pregação para ver se a pessoa entendeu. Não, dali mesmo que acaba o culto, eles vão embora para sua casa. As pessoas ali, elas vivem ao léu, é elas e Deus, porque na cabeça do CCBano, Deus é quem vai chamar, Deus é quem vai trazer para a CCB e é Deus quem vai segurar. Se a pessoa saiu, é porque é a semente que caiu no meio dos pedregais e veio o sol e secou e não atingiu raiz profunda. É isso, eles colocam tudo na conta de Deus. Deus é que se vira. Deus, ele busca, Deus cuida, Deus faz tudo. Não existe nenhum trabalho de pastoreio, nenhum trabalho de discipulado para segurar essas pessoas na congregação. Essa é a minha análise agora de começo nessa fala do Salvador sobre as pessoas entrando e saindo como um saco sem fundo. Eu vou até voltar um pouco aqui para vocês, eu até repeti essa parte várias vezes, aonde o Salvador Bueno diz que do jeito que entra as pessoas saem. Ele confessa aqui, a gente não vê o mesmo crescimento na ceia. A gente vê, batizou 1000, mas não tem 1000 a mais tomando a ceia. Ouça aqui vocês, ouça aqui novamente, e aí quando acabar essa parte, que eu já fiz o meu comentário, ele vai entrar na parte da parábola das 100 ovelhas, quando o Senhor deixa as 99 para ir buscar a ovelha que se perdeu. É a passagem bíblica que ele vai justificar isso.
E aí eu vou fazer a minha abordagem explicando essa parábola. Vamos ouvir aqui ele falando sobre, mais uma vez, que a CCB é um saco furado. Ouça. Mas o nosso dever, irmãos, é lembrar dos que estão enfraquecidos, desanimados, parados. Mas a verdade não acontece bem assim. Os irmãos, vejo que durante o ano batizam muitas mil pessoas, mas as santas ceias já não sabem, não sobem. De um ano batizam muitas mil pessoas, mas as santas ceias já não sabem, não sobem. De um ano batizam muitas mil pessoas, mas as santas ceias já não sabem, não sobem em quantidade equivalente àqueles que se batizam. Essa é a primeira parte que a gente já fez a nossa análise, que ele acabou de falar. Ele até errou ali uma frase, né? Ele falou assim, que não sabe, aliás, não sobe. Ele fala, né, que a gente vê que não tem esse mesmo crescimento na ceia. Isso é antigo, agora só piorou, tá? Era antigo, né? Ficava ali. Ou seja, as santas ceias... Você sabe disso, irmão? Para pensar um pouco. Na sua comum, você vê crescimento? Você não vê crescimento na sua comum. Pensa na sua comum. Quantas pessoas que tomaram Santa Ceia o ano passado? E o ano retrasado? E o outro ano? E quantas, né, que você vai ver tomando esse ano? O número não cresce. Aí a pergunta é, para onde vai esse povo? E a outra pergunta, por que isso acontece na congregação cristã no Brasil? A culpa é deles, ó. É deles. Má gerência. Esses homens não conhecem as escrituras, por isso não sabem apacentar o povo. Agora vamos ver ele dando a explicação sobre as 99 ovelhas que o Senhor abandona. Vamos ver, né, que ele abandona, não, que o Senhor deixa para poder ir buscar aquela que se perdeu. Agora vamos ouvir, e aí eu vou fazer a minha abordagem. Segue aí, vamos ouvir. E buscar ensinamento do Senhor Jesus. Ele fez uma comparação de um homem que tinha 100 ovelhas que ele cuidava, era um pastor. E um dia ele contou, só tinha 99. O que ele fez? Ele deixou no lugar seguro as 99 e saiu em busca daquela que desgarrou, que sumiu. E quando ele encontrou, ele pôs nos seus ombros e voltou feliz com ela, porque havia encontrado uma ovelha que se desgarrou. Os irmãos já imaginaram quanta ovelha desgarrada que tem por aí, irmãos? Se todos viessem hoje, essa igreja estaria superlotada. Mas Deus está dando graça de resgatar muitos que desfaleceram, desanimaram, pararam. E o Senhor tem trazido de volta. E não só isto. Em vários lugares o Senhor tem derramado o Espírito Santo com dom de novas línguas abundantemente. Num dos lugares aqui próximo de São Paulo, 160 e tantos o Senhor chamou num batismo, um lugar que batizava um pouquinho de gente. E mais de 300 que o Senhor derramou o dom de novas línguas. Sinal que Deus aprovou este trabalho. E a Irmandade procure lembrar-se daqueles que se enfraqueceram, visitá-los, procurar trazer de volta para os caminhos do Senhor. Agora chamemos um hino. Bom, irmãos, bastante coisa para a gente comentar. Eu vou começar pelo final, que ele falou, né, de lugares que foi feito resgate, depois foi feito batismo, e aí muita gente falou em língua. Aí ele diz que isso aí é o sinal de que Deus aprovou. Bom, eu já vi aqui na internet, vocês já viram, gente? Cada culto escandaloso, com giração, batuque e povo falando em língua. Isso não quer dizer absolutamente nada. Eu não sei se vocês observaram, o único dom que recebe na CCB é dom de língua. Porque esses homens não têm, nem na cúpula do Brás, tem dom de palavra com ciência, nem com sabedoria, não tem intérprete de língua, não tem dom de cura, não tem nada. Dom mesmo importante e evidente, que são esses que eu falei, são dons que vai agregar à igreja, crescimento ao povo, crescimento em graça e em conhecimento, não tem. Agora, falação de língua, que ninguém sabe dizer que línguas são essas, que não são línguas naturais do mundo, ou seja, linguagem de outros povos, são essas línguas inventadas que eles dizem que são língua de anjos, né? E aí ele diz que isso é
aprovação de Deus, que é um absurdo. Bom, eliminando isso, vamos agora para a parábola que ele cita aí das 99 ovelhas. As 99 ovelhas que o Senhor deixa elas ali, seguras, e ele vai buscar a ovelha que se perdeu. Bom, isso não funciona na congregação cristã no Brasil. Eles nem podem se enquadrar no meio dessa parábola. Por quê? Porque os anciões da congregação cristã no Brasil, eles não têm dom de pastor, eles não representam pastoreio. Por quê? Porque são pessoas que se batizam na CCB, como eu já falei, sem a mínima orientação devida. Não existe uma conversa para saber se essas pessoas estão aptas para se batizar. Não tem uma conversa para saber se elas entenderam o evangelho. Sequer tem um estudo bíblico na congregação cristã no Brasil para preparar essas pessoas, para que essas pessoas tenham um conhecimento mínimo sobre o que é a obra de Deus, sobre o que é Jesus morrer na cruz. São pessoas que se batizam unicamente confiando nas pregações da CCB, que por sua vez são pregações totalmente antropocêntricas, ou seja, que não falam de Jesus Cristo. Não são pregações que vêm trazer instrução a essas pessoas para que elas tenham conhecimento sobre graça, fé, salvação, Jesus. Não tem. Elas se batizam confiando em profetadas de viradas de cativeiro, de mudança de vida, de resolver os problemas dentro da sua casa. Outro problema, que isso não pode ser comparado a pastores, esses homens, por isso que as ovelhas da CCB são ovelhas perdidas. Na CCB não existe alimento genuíno. As pessoas ali dentro não são alimentadas com pregações cristocêntricas, pregações que realmente alimentam a fé dessas pessoas para que elas se apeguem cada vez mais a Deus e a Cristo Jesus. Se você perguntar a um CCBano agora, por que é que você está servindo a Deus? Ele vai dizer, 99%, eles vão dizer, estou servindo a Deus pela vida eterna. Aí você está me ouvindo agora e vai ficar confuso, mas não está certo? Não está certo. Isso demonstra que você é uma pessoa interesseira, que está servindo a Deus, entre aspas, né? Que vocês não estão servindo a Deus, vocês estão servindo a Deus porque Deus tem algo para dar a você, que é a vida eterna. Você está fazendo isso por um interesse. É como se fosse uma espécie de troca. Eu te sirvo e você me dá a vida eterna. E isso mostra que vocês não conheceram o evangelho. Porque todo aquele que realmente conhece o evangelho e é convertido de verdade, quando ele entende graça de Deus, ele cai em humilhação. Ele como é que eu posso dizer? Ele se ajoelha aos pés da cruz, sentindo-se não merecedor de absolutamente nenhuma bondade de Deus, muito menos merecedor a morte de Jesus em seu favor. A partir desse momento, o amor de Deus brota em seu coração, querendo ou não. Ele brota como assim? Você passa a amar a Deus, você passa a amar a Jesus, e aí você começa a servir a Deus por amor. Você começa a servir a Deus em resposta ao amor de Deus para com você. Você agora serve a Deus por amor, porque o que Ele já fez nos basta. E isso é servir a Deus genuinamente. E por que vocês não entendem isso? E por que vocês não sentem isso? É porque vocês não estão sofrendo a palavra de Deus. Ou seja, vocês não estão sendo tocados pela palavra de Deus. A palavra verdadeira, o evangelho pregado, alimentando sua fé, mostrando a graça de Deus na morte de Jesus Cristo, isso não tem na CCB, por isso vocês não são alimentados. Lá na CCB existe veneno e heresia. E existe uma pregação onde alimenta cada vez mais o egocentrismo do CCBano, a soberba do CCBano, né? Aquele sentimento ejactado, achando-se exclusivos e superiores aos demais. Tudo isso é pecado diante de Deus. Ou seja, a pregação da CCB, ainda que esses homens façam essa pregação na sua inocência, sem entender que eles estão fazendo errado, mas eles estão alimentando o pecado no coração das pessoas. Estão longe do evangelho de Jesus Cristo. Por isso a CCB não representa
essa parábola das 99 que se perderam, isso aí representa sim uma ovelha que realmente estava sendo pastoreada, uma ovelha que realmente encontrou aprisco, é uma ovelha que realmente está sendo orientada e por alguma coisa da vida ela acaba se afastando. E aí esse pastor, ou se no caso você estivesse em dom de pastor, né, sentindo a falta dessa ovelha, então você vai buscá-la. Mas quem são os culpados na congregação para esse povo entrar de um lado e sair do outro? Além das coisas que já comentei aqui, que as pessoas não são orientadas, você tem, então, por falta de evangelho e a soberba e a arrogância no coração destes homens aqui, ó, você tem muito escândalo, muita coisa errada, ou seja, ensinamentos que dizem que foi Deus que revelou e agora eles voltam atrás. Isso causa escândalo, porque as pessoas acreditavam que era Deus quem estava revelando. E você vê homens que estavam na presidência sendo arrancados através de escândalos enormes e nada acontece, e isso vai gerando cada vez mais desânimo nas pessoas, e estes homens de cabeça branca vão caindo cada vez mais em descrédito, e isso vai gerando escândalo. Vide agora o momento atual onde a congregação cristã lá dos Estados Unidos rachou com a congregação cristã no Brasil. Isso é escândalo. Quantas pessoas não saíram da CCB por causa desse evento? Quantas pessoas não saíram da CCB quando ouviram o senhor Cláudio Marsola dizer que Jesus Cristo morreu, mas ele ainda não entrou no céu? Quantas pessoas não saíram da congregação quando ouviram também o senhor Cláudio Marsola dizendo que Deus pode até perdoar, mas aqui na congregação você não configura mais? Quantas pessoas não saíram da congregação naquele culto em que o Cláudio Marsola disse que se você é pobre e a sua vida não foi para frente financeiramente, é porque você não tem Cristo? Quantas pessoas não saíram da congregação cristã no Brasil quando outro ancião presidenciável, o senhor Hélio Bianco, disse na tribuna, nessa mesma tribuna onde o Salvador está pregando aí, que a coleta é santa e faz parte da sua salvação, e inúmeras outras bobagens e heresias. Então estes homens, eles são a causa dessas pessoas não se firmarem, eles são a causa, eles não são a vítima. Esses homens não são pastor, homens que trazem escândalo e afugentam as ovelhas não são pastores, e é exatamente isso o que a fala desses homens, o posicionamento desses homens, eles causam a cada culto que eles sobem para atender. A verdade chegou, o evangelho chega trazendo luz e verdade, e aqueles que estão presos em ambientes enganosos estão sendo libertos. Eu deixo um conselho aqui para vocês reverem o conceito de vocês. Para piorar, vocês colocaram um entusiasta da teologia. Eu só não consegui entender até hoje qual a linha de teologia, porque tem pelagianismo, tem liberalismo. Nós identificamos diversos tipos de teologia no senhor Luiz Carlos de Viçosa, e todas elas trazendo heresias e escândalo dentro dos cultos da congregação cristã no Brasil. Então é lamentável a postura desses homens. É uma igreja que não tem evangelho, as pessoas não têm firmeza, não têm conhecimento bíblico, não sabem no que creram, estão ali confiando em profetadas humanas, as pessoas não têm inclinação para o estudo bíblico. Agora, nesses últimos anos, a CCB fez diversas pregações, inclusive nessa tribuna do Braz, atacando as escrituras, o estudo das escrituras, a teologia, né, e reforçando a ideia de que palavra de Deus é aquilo o que eles proferem atrás desse caixote envernizado. Você tem o Luiz Carlos de Viçosa criando uma dicotomia entre quem conhece Bíblia e quem é santo. Ele cria essa dicotomia para querer dizer que você só pode ser um. Ou você tem conhecimento bíblico ou você tem santidade. Para quê? Porque eles não têm conhecimento bíblico. Então eles querem dizer que eles têm a santidade. Eles podem não ter conhecimento bíblico, mas eles têm a santidade, que é mais uma bobagem que eles inventam para poder justificar a ignorância da onde eles estão atolados. Atolados de tal modo que não conseguem sair daí.
tem um caminho. O caminho é: se arrependam, voltem atrás, se arrependam e confessem os seus pecados, e o Senhor tirará vocês desse atoleiro. Mas o que a gente vê é que esses homens estão cada vez mais endurecendo os vossos corações. E o final desses homens, eu não desejo isso, mas é o que a gente prevê, segundo o conhecimento que nós temos das Sagradas Escrituras, é que o final desses homens será no lago de fogo. E aqueles que acompanharem eles, infelizmente, vão parar no mesmo lugar. Acordem, irmãos, acordem. Não se deixem levar por esses discursos falsos. Onde não tem Cristo como centro da pregação, irmão, não tem evangelho. E aí, Deus não está. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.